Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom poder visitar a sua família, visitar a sua casa, levar a mensagem de Deus e compartilhar deste momento, esse momento de clamor, esse momento de edificação, esse momento de louvor, esse momento de intercessão. Que o Espírito Santo do Senhor abençoe a sua família e também que o Espírito Santo do Senhor comunique a mensagem a cada coração. Nós vamos orar nesse momento e vamos buscar a direção do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço porque esse tempo é um tempo de adoração, de louvor, de intercessão, um tempo de comunhão, mas um tempo de edificação. Que o teu Espírito Santo nos dirija os passos. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos nas tuas mãos esta celebração e cada família que nos acolhe neste momento. Abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Toda semana nós convidamos alguém para participar na área musical e hoje nós temos o Mateus no violão e a sua prima Tâmila, que estará cantando nesse momento para a glória do Senhor. Lembramos que nós estamos falando diretamente da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião. Monte Sião fica no sul de Minas Gerais e fronteira com Águas de Lindóia, que é São Paulo. E lembramos que também Monte Sião tem a sua vocação como a capital nacional do tricô. É uma belíssima cidade entre montanhas. E agora fique com a música da Tâmila e do Mateus. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou
sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais corando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. E o tema que gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é um passo de cada vez. É isso mesmo o nosso tema, um passo de cada vez. E o texto no qual nós vamos basear a nossa palavra, a nossa mensagem está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. É um texto bem conhecido, é o chamado de Deus para Abrão. E diz o texto: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os seus bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, que teu Espírito Santo nos dê o privilégio de recebermos essa palavra no coração e de aprendermos com as experiências que o Senhor quer nos ensinar nesses dias difíceis.
em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já que o tema da nossa palavra é um passo de cada vez, eu gosto muito de ler algumas coisas sobre mitologia grega. E dos casos da mitologia grega está por conta de um pai e um filho. O pai chamava Dédalo e o filho chamava Ícaro. Por umas questões da vida, um processo da vida, eles foram morar em Creta. Em Creta, o rei lhe deu uma tarefa de construir um labirinto para prender um monstro, diz a mitologia, que era chamado de Minotauro. Bom, por algumas questões no segmento, que não vem ao caso, o rei mandou prender Dédalo e Ícaro numa ilha distante. Impossível fugir dessa ilha. Ali, no meio do mar Egeu, estava aquela ilha, e ninguém fugia daquela ilha, só se o rei mandasse uma embarcação para buscá-los. Mas Dédalo chamou seu filho e disse: vamos juntar as penas das aves. E eles começaram a juntar as penas das aves e montaram uma espécie de asa gigantesca colado com cera das árvores. Bom, ali estava montado um método para sair da ilha, para fugir daquela ilha voando. E isso aconteceu. Eles conseguiram chegar numa outra ilha, que já era mais fácil o acesso para a libertação. Dédalo voando com as suas asas, segurando a cera, e as penas dos pássaros que deixavam na ilha. Então ele foi com o seu invento, conseguiu sobrevoar a ilha e alcançar a vitória e a libertação. Mas diz a história que Ícaro, o filho de Dédalo, ficou muito empolgado com o voo e resolveu ir mais longe. E seu pai dizia: não, nós vamos para esta outra ilha, ali é fácil de sairmos. E o filho disse: não, eu quero ir muito longe, eu quero saber onde essas asas podem me levar. Empolgado, não percebeu os apelos de seu pai Dédalo, e Ícaro voou muito alto. Mas quanto mais alto ele voava, a cera das árvores foram dissolvendo, foram amolecendo, e as penas foram soltando, e de repente ele já não tinha mais asa, nem cera, nem nada, só aquela armação de bambu, e de repente ele caiu no mar Egeu e morreu. Bom, na mitologia, a falta de visão fez com que o jovem Ícaro morresse. Quando ele olha e ele ouve a voz de seu pai, para não ir adiante, ele resolveu voar muito mais além, já que suas asas estavam amarradas às suas costas. E ele entra para a história por uma tragédia aérea. É claro que isso é mitologia e pouco provável que tenha acontecido, é apenas uma mitologia da história grega, como tantas outras. Mas eu não quero falar da falta de visão, pelo contrário, eu quero falar da visão nova, para dar um passo de cada vez, de acordo com a orientação de Deus. A visão que recebemos de Deus nos garante que nós não nos perderemos no caminho, na jornada que Deus nos tem. E em dias de pandemia, essa jornada é muito importante, a vida é muito importante, os projetos e os sonhos da vida que Deus nos dá são muito importantes, mas é necessário um passo de cada vez. E eu vou buscar na história desse grande líder, Abraão, nessa história da formação do povo de Israel, a partir de Abraão, desse chamado, quando ele sai ali da região da Mesopotâmia, e ele é chamado de Ur dos Caldeus, e ele vai para uma terra que Deus ia mostrar, uma terra prometida.
ele sai com uma visão. Não era a visão de voar em direção ao sol, não era a visão de voar com asas improvisadas, com penas de animais deixadas numa ilha, não era a visão de voar com uma armação de bambu e penas de cera, mas era uma visão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra. Esta era a visão, esse era o modelo do primeiro passo. Talvez você tenha recebido uma visão de Deus, você jovem, você adulto, talvez tenha se aposentado, ir para uma cidade, chegou nessa cidade, veio a pandemia e você está isolado dos seus parentes, dos seus queridos. Talvez você trabalhe distante dos seus pais ou estude distante do seu pai, e num outro país, como me pediram oração dias atrás. Um amigo pediu oração, cuja filha está estudando em outro país e ficou ilhada lá. Mas está indo bem. Talvez seja essa a sua história, para onde Deus direcionou você, para onde Deus abriu uma porta e veio a pandemia e você está distante dos seus queridos. Mas eu quero dizer para você, e preste muita atenção, enquanto Deus te conduz, Ele te prepara para a jornada. Enquanto Deus te conduz, Ele te deu uma visão para você caminhar, passo a passo. O grande pastor batista norte-americano, chamado Martin Luther King Jr., pregando certa ocasião, ele disse: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo em direção a esse degrau. Já um outro preletor e empresário francês chamado Joygrat, ele diz que quando o elevador quebrar, ele dizia a seus funcionários, e era um prédio de 20 andares, e ele disse: o elevador que leva você ao sucesso está quebrado, portanto, suba as escadas. Alguém disse: como subir a escada? São 20 andares. Ele disse: é simples, um degrau de cada vez. Suba um degrau de cada vez e você vai chegar lá no 20º andar. A partir da experiência de Abraão com Deus, vamos aprender como podemos retornar ou retomar essa jornada que Deus nos desafiou a caminhar. Diante da situação da pandemia e estarmos isolados, as pessoas ficam preocupadas com o futuro. Eu já sei de muitos casais que adiaram a data de seu casamento, eu sei de muitos casais que adiaram os seus projetos de vida, construção de casa, viagem, estudos. Eu sei de muitas famílias que tiveram que mudar. A própria igreja teve que mudar e teve que se adaptar nesse momento, que é o que estamos fazendo através da transmissão online. Mas eu quero dizer para você que, em primeiro lugar, para continuar essa jornada do projeto de Deus, a visão que Deus nos dá, ouça Deus nos mínimos detalhes. O texto começa dizendo: então o Senhor diz a Abraão. Para Deus dizer alguma coisa, para Deus falar alguma coisa, eu tenho que estar atento. Lá adiante, no capítulo 15 de Gênesis, quando havia uma situação de guerra, Abraão tem que enfrentar, e diz o texto lá no capítulo 15, diz: depois dessas coisas, disse Deus a Abraão. Abraão. Então Deus queria que Abraão estivesse atento. Em todos os momentos, nós encontramos pessoas sendo confrontadas com a palavra de Deus. Isaías teve uma grande visão e Deus queria falar com Isaías e chamá-lo para ser profeta às nações e sobretudo a Israel, mas um profeta messiânico, falar do Messias, o profeta que ia profetizar a vinda de Jesus, a vinda do Messias de Deus, Deus encarnado, mas algo que ia revolucionar o mundo.
E começa com Deus atento. Na história de Samuel, quando Samuel era garoto, Deus chamava Samuel, e Samuel levantava de noite e ia lá conversar com o sacerdote ali, e dizia: o Senhor me chamou? Ele disse: eu não te chamei, vai dormir. E ele foi dormir, e Deus chamava de novo, e ele voltava para o sacerdote ali, e isso aconteceu 3 vezes, até que ele percebeu: sabe de uma coisa, Samuel? Quando essa voz te chamar de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É Deus falando com você. Quando Deus fala com você, fique atento. Ouça Deus nos mínimos detalhes. Você só se tornará sensível à voz de Deus quando for familiarizado com ela, quando você tiver intimidade com Deus. Segundo lugar, para retomar a jornada da vontade de Deus na sua vida, um passo de cada vez, saia da zona de conforto, se Deus está mandando. Disse o Senhor então a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Deus tira Abraão de uma zona de conforto, de um ambiente. Ele estava bem financeiramente, havia prosperidade. Só que ali não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era um projeto lá para frente. Então, entre a sua zona de conforto e a vontade de Deus, precisava dar um primeiro passo. Todos os processos de crescimentos e conquistas passam por algum tipo de renúncia. E essa renúncia é a zona de conforto. Há muito tempo atrás existiu um missionário, na verdade ele não era um missionário, ninguém falava em missões na sua época, e ele chamava William Carey. Ele era um sapateiro, ele cuidava de remendar sapatos. Ele nem fazia sapatos, ele ajustava os sapatos já feitos. Bom, William Carey fez um mapa mundi, e ele se dedicou, ele era um batista, ele se dedicou a orar pelo mundo. Ele fez no couro, restos de couro, ele montou um mapa mundi. Aquilo que ele conhecia do mundo, ele começou a orar, e cada vez que ele orava pela Índia, inflamava, ele esquentava a mão, até que ele chega e apresenta um projeto para a Igreja Batista, que era a sua igreja mãe, e disse: eu vou para a Índia, vou ser missionário, eu vou fazer isso lá, e vocês podem sustentar esse trabalho. Mas a Igreja Batista disse a ele: olha, nós não evangelizamos a Inglaterra ainda, como é que vamos evangelizar a Índia? Então não apoiaram o seu projeto. Mas 10 homens disseram: vai lá que a gente vai te ajudar. E com a ajuda daqueles 10 homens ele foi. Só que aqueles 10 homens esqueceram de William Carey. Ele foi com a família, ali ele perdeu o filho, ali ele perdeu a esposa, mas ele começou um trabalho, ele deixou um trabalho revolucionário que até hoje fala, deixou a universidade montada, traduziu a Bíblia para dezenas de etnias e dezenas de idiomas, mas o Novo Testamento para outras dezenas, e porções do Novo Testamento para outras etnias e outros idiomas. Deixou jornais montados, universidade, escolas, tudo fruto do seu trabalho de 50 anos de missões. E uma frase me chama a atenção de William Carey: peça grandes coisas a Deus, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Queridos, nós precisamos sair da zona de conforto. Enquanto você não decide arriscar essa saída da zona de conforto, você não vai entender o que Deus quer para a sua vida. Terceiro lugar, tenha foco para não desistir da caminhada. Se Deus está chamando, vá. Abraão e sua comitiva partiram da terra de Harã, partiram para Canaã. Tendo chegado, diz o texto bíblico, Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Olha, ele mantém um foco, ele não tem medo de quem está por lá, ele vai ali porque Deus está mandando e ele está obedecendo.
E é interessante, depois que você dá o primeiro passo, vai em direção ao foco de Deus, passe a celebrar cada progresso de cada passo. Observe, Abraão não tinha todas as respostas. Aliás, ele tinha mais perguntas do que respostas. Tampouco ele não tinha o cumprimento completo da promessa de Deus sobre ele naquela terra, que ele deveria chegar e seria uma grande nação, que sua descendência seria com as estrelas do céu, como os grãos de areia no mar e tal. Ele não tinha nada disso. A Sara já era idosa, não podia ter filho, ele não podia ter filho. E aí como é que ficaria? Ele está envelhecendo, ele já sai com 75 anos, o tempo está passando, ele já está com 100 anos e nada está acontecendo. Mas ele ergueu os olhos ao Senhor e lá na terra ele fez um altar ao Senhor. E se você observar a história de Abraão, quando ele chega num lugar, monta a sua tenda, mas antes de montar a tenda, ele faz um altar ao Senhor. Ou seja, primeiro a vida de altar, depois a vida de casa, a vida de família. E diz o texto que lá no versículo 7 e 8, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Celebre as vitórias de cada passo. Abrão e Sarai vão ali, na direção de Deus, celebrando a vitória de cada passo. Gratidão a Deus. Agora eu quero aplicar isso à nossa vida. A pandemia não veio para roubar a promessa de Deus na sua vida, mas para colocar essas promessas na rota dele, na rota do Senhor. A pandemia não impede que Deus realize a sua vontade plena na nossa vida. Eu creio na soberania de Deus, e o que Ele quer, Ele vai fazer. Aí você diz: mas está tendo tanto problema político nessa pandemia, nós estamos vendo tanta crise, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas mortes. Deus está cuidando de todas as coisas, creia nisso. A despeito e além da pandemia, eu creio num Deus tremendo e poderoso, que faz muito além do que possamos pedir ou pensar, que vai fazer a sua vontade. Então, para retomar a jornada, dê um passo de cada vez. Ouça Deus nos mínimos detalhes. Saia da zona de conforto. Tenha foco para não desistir da caminhada e celebre cada progresso a cada dia, a cada passo que Deus tem dado à sua vida. Meu querido, o meu desafio a você nesta noite, e o meu desejo, é que o Espírito Santo do Senhor confirme a palavra deste ensino nesta noite, confirme a palavra desta meditação nesta noite em cada coração. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Nesse momento nós vamos ter mais uma música pela nossa irmã Tâmila e também pelo o Mateus, seu primo, tocando. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. O adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja Deus. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu tenho aqui recebido vários pedidos. Acabei de receber o pedido de oração sobre o nosso irmão Miguel, lá de Indaiatuba. Na verdade, ele é de Epê e mora em Indaiatuba. É de família conhecida nossa e ele está internado com a Covid, não está nada bem. Vamos orar por ele. Vamos orar pela Loide, irmã da Ney, do Leander, que vai fazer uma cirurgia, segunda-feira, cirurgia cardíaca, é uma cirurgia delicada, que Deus vá à frente. Vamos orar pelo pastor Toniel, amigo nosso lá de Arapongas, está também internado com a Covid. O seu filho já está melhor, amanhã deve sair do hospital, mas o reverendo Toniel, ele teve a perda da esposa ontem e clamamos a misericórdia do conforto. Ele não sabe disso e, infelizmente, ele perdeu a dona Cleire, um casamento de mais de 50 anos. E vamos orar pelo pastor Cleiton Martins, ele é lá de Dourados, também está internado, é um jovem pastor que está internado com a Covid, está entubado. Vamos orar pela nossa secretária da Igreja Nacional, chama Jennifer. Ela não está bem e está com a Covid. E a Jennifer, a família está pedindo orações por ela. Vamos orar pelo Márcio, cunhado da Cíntia, a irmã Ana Rita e o sobrinho da Cíntia, André. Vamos orar pelo William, pela Priscila, pela Thalita e o Walter, e também agora pelo Danilo Andrade. Todos são irmãos nossos aqui da igreja que estão com a Covid. E vamos orar para que Deus realmente abençoe, que Deus restaure a cada um. Senhor, no nome de Jesus, eu creio que o Senhor nos deu a palavra. Devemos dar passo a passo nessa jornada da vida rumo à Tua vontade, sempre olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Se estamos desanimados, se estamos desfalecendo no caminho, desolados diante dessa pandemia, dá-nos esse ânimo, esse foco de caminharmos de acordo com o Senhor, em nome de Jesus, celebrando sempre as conquistas, passo a passo, do que o Senhor tem dado.
em nome de Jesus. Agora eu quero orar pelos enfermos, eu quero orar pela Loide, pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor vá à frente para operar, para fazer aquela cirurgia em nome de Jesus. Cuida também, Senhor Deus, de sua mãe, que também está enferma, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Ó Pai amado, cuida do pastor Toniel, cuida do pastor Cleito, ambos estão entubados e as famílias estão angustiadas, especialmente o nosso colega Otoniel, que perdeu a esposa e ao sair um dia vai constatar essa dor, essa perda na sua vida. Misericórdia, Senhor, de seus filhos, de seus netos, de sua família e de sua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, nós oramos nesse momento pelo Márcio, oramos pela sua esposa Ana Rita e seu filho André. Senhor, cuida do Márcio, especialmente que está entubado, está grave a situação, mas o Senhor pode restaurar e devolvê-lo à sua família, em nome de Jesus. Nós queremos entregar também o William, queremos entregar a Priscila, a Thalita, o Walter, o Danilo Andrade, Senhor, irmãos nossos que estão com a Covid, que o Senhor realmente restaure, que o Senhor ministre a sua graça na vida deles. Oramos pela Jennifer, a nossa secretária da Igreja Nacional. Senhor, cuida dela, cuida de seu esposo, dos seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entregamos a vida do Leonardo, ali de Águas de Lindóia, da enfermeira Sandra, ó Pai, que o Senhor entre com a misericórdia e a graça de restaurar estas vidas. Nós cremos, Senhor Deus, que a pandemia tem sacudido as famílias, mas cremos que o Senhor tem sustentado as famílias. Diante das tragédias, o Senhor tem amparado. Em nome de Jesus, conforta as milhares de famílias que perderam seus entes queridos. E entra com a tua providência nas questões da vacina, Pai. Em nome de Jesus. Nós entregamos nas tuas mãos a igreja, nós entregamos nas tuas mãos as famílias que estão isoladas, que o teu Espírito Santo conduza a cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.